Está entrando no ar. Debate Nova Estação. Realização Rádio Nova Estação. Uma emissora da Associação Cristã de Comunicação. Você que ligou o seu rádio agora, estamos entrando com mais um programa Debate Nova Estação. O tema de hoje: cultura, folclore e vida cristã. Participam conosco evangelista Eduardo Gomes, que é membro da Assembleia de Deus em Manuel Plaza, membro e dirige ali aquela igreja. Eduardo Gomes, paz e obrigado pela presença aqui conosco pela primeira vez, não é? A paz do Senhor Jesus, adoramos ao Deus eterno pela oportunidade de estarmos aqui esta manhã para examinarmos a palavra de Deus nesse assunto. Também conosco Ricardo Nespoli Coutinho, que é professor universitário, especialista em antropologia cultural, mestrando em educação e cultura, é evangélico e também estudioso da Bíblia. Obrigado pela sua presença. Eu queria parabenizar essa iniciativa da Rádio Nova Estação e gostaria de contribuir para a palavra de Deus. Também conosco pastor Jucimar Flauzino, ministro auxiliar da Igreja Batista em Jardim Camburi, coordenador do Prime, Centro de Línguas para a Comunidade, que é mantido pela Igreja de Jardim Camburi. Nós estamos aqui na direção do nosso Deus para esse debate, rogando que Deus use as nossas vidas, as nossas palavras nesta manhã para ajudar o nosso querido rádio ouvinte. Muito bem. E o nosso ouvinte para ligar e participar, fazer pergunta, tirar dúvida, o telefone está aqui, ó. 3350-1250. 3350-1250. Você também participa. Você pode mandar aí o seu recado via e-mail. Daqui a pouquinho nós vamos dar para você o endereço eletrônico para você mandar o seu e-mail. Aliás, está aqui, olha, falecom@radionovaestação.com.br, falecom@radionovaestação.com.br. Folclore. Os limites entre cultura e o cristianismo. Na semana passada, dia 22 de agosto exatamente, foi comemorado em todo o Brasil o Dia do Folclore. Em Vitória, a Câmara Municipal acaba de aprovar o projeto do vereador Alexandre Passos, do PT, instituindo o dia 31 de outubro como o Dia do Saci. Se sancionada, a lei integrará a data ao calendário municipal de festividades oficiais, a exemplo do que já aconteceu em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A justificativa é a preservação das raízes culturais brasileiras. Mas será que o folclore é apenas cultura popular? E será a cultura popular totalmente inofensiva? O que a Bíblia fala sobre esta questão, folclore? Queria deixar os nossos debatedores bem à vontade, quem quiser iniciar o nosso debate, falar sobre o que é cultura, até que ponto ela é benéfica e pode ser nociva para a vida espiritual do cristão. Olha, queridos irmãos e querido rádio ouvinte, todo povo tem a sua expressão cultural. Nós precisamos entender que a nossa cultura, o nosso povo, tem uma cultura muito rica e isso faz parte realmente das nossas raízes, os nossos pensamentos, as nossas festas. Agora, nós precisamos analisar essas manifestações a partir da palavra de Deus. Nós precisamos verificar se há elementos nocivos para a fé cristã. Eu entendo que a nossa medida de averiguação dessas manifestações folclóricas é a palavra de Deus, porque o cristão, ele tem a Bíblia como a sua regra de fé e prática. Se há elementos na cultura que podem abençoar, que podem trazer crescimento para a sua vida espiritual, por que não usar esses elementos? Mas se há elementos danosos à sua fé cristã, o cristão precisa então perceber esses pontos e precisa colocar essa questão diante de Deus e com certeza precisa tirar esses elementos da sua vida, conquanto ele seja também um cidadão desta pátria, é um cidadão de duas pátrias,
mas ele precisa tirar esse elemento da sua vida para não atrapalhar o seu relacionamento com Deus, porque no seu coração, no coração do cristão, o desejo dele é agradar o seu Deus. Muito bem, essa foi a palavra inicial, introdutória do pastor Josemar Flauzino, da Igreja Batista em Jardim Camburi. Queria passar a palavra agora ao Ricardo Nespoli e dar uma passagem, o que é efetivamente folclore, para os nossos ouvintes terem um entendimento, terem com maior clareza. O que é folclore? Uma explanação. Folclore vem de um radical inglês, né? Folk, isso quer dizer popular. Então, popular é quando um grupo muito grande de pessoas se reúnem e praticam alguma manifestação, seja ela positiva ou negativa para qualquer referência. Essa manifestação sempre irá ter consequência a um outro grupo de pessoas. O Brasil tem, como qualquer outro agrupamento humano, uma vasta manifestação folclórica. Dependendo do autor, do conceito que você utiliza, a gente pode entender um pouco mais sobre isso. Bom, caso brasileiro, seria algo popular, algo que vem de base, algo que vem basicamente da pobreza, porque a maioria da população brasileira tem renda muito baixa. Uhum. Dessa forma, folclore se torna alguma coisa que pode ser nociva diante da palavra de Deus. Eu acho que esse é um princípio, porque nós temos uma referência. E essa referência são os livros que são contidos na Bíblia. E, dessa forma, nem tudo que é manifesto num grupo social onde nós estamos aqui para fazer diferença, com tranquilidade, mas fazer a diferença, dessa forma, sem dúvida alguma, ele pode ser nocivo, sim. Perfeitamente. Eduardo Gomes. Bom, corroborando aqui o nosso colega, folclore envolve todas as lendas, tradições, contos que são manifestados via popular. Se nós formos olhar a amplitude do conceito de sociedade, seja na antropologia, seja na história, são mais de 14 conceitos diferentes. Só a palavra cultura tem 19 aplicações científicas diferenciadas, todas elas em curso. Cultura vai desde arroz que é plantado, até as bactérias da biologia, até as atividades humanas dos grupos étnicos e assim por diante. Agora, me interessa muito, aproveitando tudo que foi falado até aqui, a opinião de Deus sobre a cultura de um povo. Nós temos no livro de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12, a palavra de Deus dizendo o seguinte: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus, andes em todos os teus caminhos e sirva ao Senhor com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Então, Deuteronômio 10, 12 está chamando o cristão a servir a Deus em todas as áreas da sua vida. E quando Deus eterno colocou Israel no meio de uma cultura diferente, ele deu ordens ao povo de Israel. Está no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9. E eu gostaria que o ouvinte, por favor, abra a sua Bíblia em casa, permita a palavra de Deus tocar na sua alma esta manhã. E lá em Deuteronômio 18, 9 diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Então, o próprio Deus vivo está posicionando o seu povo a não repetir as abominações que já são intrínsecas, que são inerentes a um povo. Porque naquela região da Mesopotâmia, nesse espaço de tempo, haviam dezenas de manifestações culturais, algumas que perduram até hoje, e o próprio Senhor está repreendendo, abominando e combatendo estas práticas. Cabe, pois, ao seu servo, se é que é servo realmente do Senhor, e não apenas fruto de um sistema religioso dito cristão, se é servo da palavra, cabe a ele obedecer e então combater. Nós não somos chamados a outra posição senão a do combate. O problema é que as pessoas não entendem o combate, entendem o combate como agressão. Mas eu posso combater o pecado resistindo. Eu posso combater o pecado em silêncio, não praticando. Eu posso combater o pecado fugindo dele, não fazendo a vontade dele. E eu encerro então essa palavra introdutória com Êxodo capítulo 19, versículo 5, aonde diz bem claro para nós: se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus e fizerdes segundo todos os seus mandamentos, então sereis o seu povo especial sobre a face da terra. É, portanto, importantíssimo, é, portanto, inestimável
que nós venhamos a olhar a palavra de Deus como posicionamento diante das culturas e das práticas culturais consideradas abomináveis ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, então eu queria, para que desse uma palavra resumida, cultura e folclore. Então são coisas distintas, diferentes, cultura e folclore. Uma coisa está ligada à outra? Eu acho que sim, cultura e folclore estão ligados, sim. Porque, por exemplo, essa prática que nós estamos fazendo aqui faz parte da cultura brasileira também. Mas, dependendo da referência, pode ser um folclore para outros grupos de pessoas. Isso aqui pode ser uma mera tradição, sem valor espiritual, apenas histórico. Depende da referência. Para nós, não. Para nós, essa palavra ela é viva. E nós cremos nisso. Muito bem. Eu não sou um catedrático como o nosso irmão aqui, Ricardo, mas eu entendo que o folclore está inserido na cultura de um povo, faz parte. A cultura de um povo é algo mais amplo. Então, o folclore pode ser parte da cultura de um povo. Como no Brasil nós temos realmente muitas manifestações folclóricas e elas estão inseridas dentro da nossa cultura brasileira como um todo. Irmão Samuel, não existe conceito científico definido para a cultura até hoje. Tá? Seja nos meios acadêmicos, seja nos meios secundaristas, a cultura ainda é um debate inesgotável, porque o relativismo pressupõe, principalmente no pós-modernismo, que isso vai mudar muito depois que Lyotard e seus parceiros franceses começam a maximizar a teoria do pós-modernismo. O conceito de cultura se torna relativo, extremamente amplo e indefinido. O que é cultura no lugar, no outro pode ser denominado... Folclore seria uma parte da cultura, né? Pode ser denominado práticas sociais, étnicas, que são cultura também. Então, existe muito relativismo nisso, derivado do pós-modernismo dos anos 50 até agora. Muito bem, aqui no Brasil nós temos o baião, folia de reis, frevo, capoeira, boi-bumbá, saci pererê, lobo sem cabeça, festas juninas, rodeios e tantas outras manifestações. Essas manifestações são tidas como folclore, cultura, e até que ponto, aí eu quero fazer a pergunta, é possível participar desta cultura ou desse folclore, dessas manifestações, não errando? Eu posso manifestar e, ao mesmo tempo, eu posso permanecer fiel ao Deus vivo, aos preceitos bíblicos. É possível isso ou não? Porque, inclusive, a lei determina que essa cultura tem que ser colocada no calendário, na disciplina, não é do colégio público, colégio estadual, municipal ou federal. Agora, é possível não errar participando destas manifestações? Diante desta pergunta, eu penso logo no primeiro milagre relatado pelo evangelista João, primeiro milagre realizado por Jesus. E o primeiro milagre realizado por Jesus, segundo o evangelista João, no seu evangelho, foi realizado num casamento. Jesus foi a um casamento, a uma cerimônia de casamento. E, obviamente, aquela cerimônia tinha os seus ritos, a sua maneira de ser do judeu. E Jesus participou daquela festa. Eu vou dizer alguma coisa que pode chocar talvez os meus queridos e amados irmãos aqui, e o querido ouvinte, mas eu creio que se Jesus viesse ao mundo hoje, quem sabe ao Brasil, ele participaria de algumas dessas manifestações culturais do povo brasileiro. Porque a luz precisa estar realmente nas trevas para brilhar, para mostrar a diferença. Jesus estava com o povo nas suas manifestações culturais, justamente para mostrar a sua luz, para mostrar a verdade. Ele não veio para se afastar das trevas, mas ele veio para mostrar a luz. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Nós temos a tendência, muitas vezes, de nos afastarmos, e com isso nós perdemos a oportunidade que Deus nos dá, muitas vezes, de estabelecermos relacionamentos, amizades, e levarmos às pessoas o que elas precisam. Elas estão nas trevas, e elas precisam de Jesus, mas nós precisamos ir até a elas. O que precisamos pedir a Deus é o discernimento, a graça,
para que, estando no meio do nosso povo, da sua cultura, do seu folclore, nós não venhamos a nos contaminar. Nós precisamos ter o discernimento para saber como agir, o que falar, qual a mensagem transmitir. Eu vejo isso no Senhor Jesus. E para nós, eu creio, Ele é o padrão. Ele nos mostra como devemos nos comportar diante dessas manifestações folclóricas. Então, pastor Josemar, na sua opinião, então é possível não errar participando ou promovendo folclore? É possível não errar? Perfeitamente, com a graça de Deus. Então, já o Ricardo Nespoli partilha desta mesma opinião? Bom, se eu entendi o que o pastor colocou, eu acho que quando a graça de Deus nos dá o discernimento para nós atuarmos diante de uma festa pagã, diante dos nossos olhos, nós devemos ir, ouvir a sua palavra e seguir para lá. Isso, sem dúvida alguma, é o meu entendimento. Eu acho que foi o que ele quis expor. Ou seja, vamos a uma festa festa pagã, mas nós temos um objetivo ali. Nós queremos ser luz ali. É verdade. Então, nós tem que ter um grande discernimento para estarmos ali. Isso manifesta a glória de Deus em nome de Jesus. Com certeza. Agora, eu pergunto uma coisa a respeito das festas. Todo o ser humano, todo grupo gosta muito de festa. Todo mundo gosta de festa. Seja eles cristãos, o grupo, sejam eles de qualquer natureza. A palavra mesmo está cheia de festas. O próprio Deus instituiu suas festas. Então, às vezes, eu acho que muitos cristãos, ou mesmo de outras congregações, outras religiões que queiram buscar a Deus, eles se atropelam, nós nos atropelamos entrando num mundo pagão, chamado, que nós sabemos que é pagão, e nos perdemos ali, porque às vezes nem sabemos quais são as nossas festas. O que festejar? Se nós formos buscar as festas bíblicas, nós verificamos Yeshua como Cordeiro em sua Páscoa, e a Páscoa foi uma festa instituída por Deus. E a Páscoa significa a minha libertação, a sua libertação, através, evidentemente, de Jesus. Mas essas festas estão aí. Nós precisamos mantê-las vivas como toda a palavra de Deus. Uhum. Perfeitamente. Agora, a questão do jugo desigual. Não falou, não? Então, por favor, Eduardo. Bom, eu me sinto à vontade, eu não poderia deixar de expor isso. Talvez o que eu vá falar choque meus companheiros aqui na mesa, talvez choque os ouvintes, mas Jesus jamais iria para uma festa pagã. Lamento o nosso pastor ainda não ter compreendido isso nas Escrituras, mas eu gostaria que o nosso ouvinte... Festas pagãs, não estou dizendo festas, porque o Senhor dos Exércitos fez as festas, Páscoa, Passagem, Tabernáculos, fantástica, não pode ser esquecido isso jamais, né? E há uma terceira também, Pentecostes, e que são festas cuja não frequência implicava em condenação. Eram festas anuais que deveriam e que têm uma mensagem para nós que deveriam ser assistidas por todos. Não assistindo, o Altíssimo implicava em condenação no Antigo Testamento. E eu não posso chamar uma festa junina de São João, eu não posso chamar um carnaval, que é a festa de Baco, pela misericórdia de Deus. Eu estou fazendo meu mestrado em História, e durante todas as 2 faculdades de Histórias que eu fiz, tanto para pesquisador da área científica como para professor, eu tive muita oportunidade de discutir isso em sala de aula, e é muito importante nós entendermos que não é à toa que o Carnaval acontece em fevereiro e que o Natal é 25 de dezembro. Isso são festas pagãs divinizadas, cristianizadas hipocritamente, um simulacro de cristianismo, que foi outorgada às gerações a partir da Idade Média. Então, quando você tem a festa do Deus Baco, e você vai lá com a cerveja na mão, você vai lá ouvir a Ivete Sangalo, vai lá rir com seus parentes para dizer que quer ganhá-los para Jesus, eu te convido a ler 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17, por favor, anote em casa, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, por favor, e não esqueça o aviso de Oséias 14, 9 com Mateus 15, 6. Deixa eu falar rapidamente para o ouvinte não ficar perdido. 1 João 2, 15 diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há.
Porque todo aquele que tem prazer na estrutura do mundo, o amor de Deus não está nele. Então, querido ouvinte, como alguém pode ser salvo sem o amor de Deus? Jesus foi na festa de João capítulo 2, versículo de 1 a 12, porque era uma festa que não ofendia a Deus. Se naquela festa, e digo isto, queridos, porque todas as semanas haviam festas naquela região do Império Romano, todas as semanas, eram 3.000 deuses. Uma criança de 13 anos, grega, um menino, só era considerado adulto quando tinha uma relação homossexual com um homem com mais de 50 anos. É o pedos, por isso o nome pedófilo. Porque o pedos é o que tem a relação com a criança. Então, a partir daí, você vê que haviam orgias, haviam festas pagãs, e Jesus nunca as frequentou. Naquela região havia uma helenização muito forte. Por que Jesus expulsou os demônios do Gadareno para 2.000 porcos, se o judeu não tem o porco como animal limpo? Por que tinha 2.000 porcos lá? Porque naquela região estavam assentadas legiões romanas que eram alimentadas com os porcos. Então havia uma influência muito grande dos gregos naquela região. Haviam festas semanais, festas idólatras, e não existe uma única menção de Jesus numa festa pagã idólatra na Bíblia. Nenhuma. As únicas festividades que ele ia eram aquelas que o Antigo Testamento louvava. Casamentos, dias específicos, como ele participou de 3 Páscoas, e outras festividades, tabernáculo, assim por diante. Festividades pagãs, não. Romanos 12, versículo 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê, meus amados irmãos aqui presentes e os ouvintes? Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, dessa maneira, nós não podemos esquecer que frequentar festas é maravilhoso. Pode fazer o churrasco que eu vou junto com você. Agora, se dentro daquela festa tem um arcabouço teórico histórico pagão, tem um pressuposto paradigmático que antagoniza o cristianismo, eu preciso combater. Por quê? Fechando o raciocínio, por causa de Mateus 15,6. Em Mateus 15,6, Jesus olha nos olhos de todos eles e diz: invalidais pela vossa tradição os mandamentos de Deus. A tradição cultural é capaz de separar o homem da vontade de Deus. E aí fecha com Oséias 14:9. Os mandamentos do Senhor são retos, os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Sejamos, pois, vigilantes com as estruturas espirituais das festas pagãs. Não condenamos as festas, jamais condenamos as festas pagãs. Ô Samuel, Pastor, já que meu nome foi citado, eu não gostaria de polemizar esta questão. Eu gostaria que o prezado amigo rádio ouvinte nos entendesse. A nossa palavra realmente é de tolerância. Eu acho que nós não podemos assumir uma posição exclusivista, mas o meu entendimento da palavra de Deus é que Jesus, ele esteve no meio das multidões. Ele disse na sua oração ao Pai: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do maligno. Uma pessoa pode estar numa festa pagã e estar adorando no seu espírito a Deus. Assim como uma pessoa pode estar no nosso templo, mas no seu coração está adorando a um ídolo pagão. A questão é do coração. É claro que nós nos preocupamos com aquilo que é externo, mas a Bíblia diz que Deus olha para o coração. O que não significa que Deus despreza aquilo que é externo. Mas o coração é enganoso. Agora, o nosso entendimento é que Jesus nos enviou ao mundo. E quando Jesus nos envia ao mundo para testemunhar, para amar, nós precisamos ter o discernimento, a graça de Deus, para como o Senhor Jesus está no meio da multidão, mas o nosso espírito está adorando a Deus, e mostrar através do nosso testemunho, das nossas palavras, como nós podemos realmente servir a Deus. A minha visão é de resgatar esta cultura para o Senhor Jesus. Aliás, o evangelho, o cristianismo é visto por muitos como uma contracultura, é a contracultura cristã. Então, o que nós
condenamos é o pecado em todas as suas manifestações. Isso nós condenamos, porque a palavra de Deus é bem clara quanto a isso. Mas nós precisamos ter cuidado para não sermos exclusivistas e nos afastarmos, então, das pessoas. Porque Jesus, ele veio por amor às pessoas. E ele já sabia que as pessoas, obviamente, teriam as suas manifestações culturais. E ele veio para mostrar às pessoas nas trevas a verdade, o caminho para o Pai. Então, eu gostaria de deixar isso claro, que obviamente entendo todas essas passagens que o irmão citou, mas nós precisamos seguir os passos do nosso Salvador, da tolerância, da consagração, é verdade, mas estarmos no meio do povo para fazermos a diferença. Se Jesus nunca esteve numa festa pagã, por que eu estaria? Se eu quero realmente seguir os passos de Jesus, eu tenho que amar o pecador, mas nunca praticar o seu pecado. Será que eu preciso estar no carnaval para amar os meus parentes? Eu não posso ir na casa deles, ligar para eles, passar as madrugadas com eles? Eu preciso estar na festa junina, na festa dos deuses romanos, que foi transposta para o cristianismo medieval, que é transposta para os países colonizados pelos povos ibéricos? Então, quem quer andar nas palavras de Jesus se afasta do pecado, não do pecador. Ele abandona o pecado, ele repele o pecado. Porque eu amo muito um versículo, Samuel, 2 versículos que eu amo muito, que é Mateus 9,12 e Marcos 10,45, que 9,2 diz assim: não precisam de médicos os sãos, mas os doentes. Só que estar com ele naquela jogatina religiosa, estar com ele naquele ambiente alcoolizado, estar com ele naquele ambiente de sensualidade, de lascívia, ali em roupas mínimas, naquele ambiente mundano, não é amá-lo, pelo contrário, é perder a oportunidade de mostrar a ele que Deus tem uma vida mais reta, mais pura. E um outro que eu amo muito, corroborando o pastor aqui, que colocou suas palavras antes de mim, lá em Marcos 10,45 diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A igreja precisa ser o referencial de mudança. Ela não precisa praticar o erro com o pecador. Ela precisa mostrar ao pecador o que ele não deve praticar. Obrigado. Eduardo, eu gostaria de apenas lembrar a você, o nosso querido rádio ouvinte, pois não? Pode falar, pode. Que nós precisamos fazer essa distinção entre estar no lugar e participar, concordar. Exatamente. Não é verdade? Lógico. Nós podemos ser a luz. E eu não entendo onde a luz possa ter o seu valor, senão nas trevas. Ir a uma romaria nós precisamos estar nesses lugares como Jesus esteve. O irmão deve lembrar nas Escrituras que os opositores de Jesus o consideravam comilão e beberrão. Por que será? Mas aí não era uma festa pagã, pastor. Por que será? Não, mas aí eu concordo com o senhor, concordo plenamente. Não era uma festa pagã. Jesus não foi na romaria de homens, Jesus não foi na festa junina, Jesus não foi no dia de Halloween, Jesus não foi no dia do Saci. Eduardo, essa questão de ir não significa participar, concordar. Eu acho que o irmão está fazendo uma confusão entre estar presente e concordar com aquilo. Uma pessoa pode muito bem estar numa reunião, num encontro, e ser totalmente contra os princípios daquela reunião. Como provavelmente o irmão já esteve em alguma reunião de um partido político, por exemplo. A sua pessoa estava ali recebendo as informações, mas quem sabe o irmão estava totalmente contra aquilo que estava sendo pregado ali. Agora, a luz, nós que somos luz, precisamos brilhar aonde? Nas trevas. Nas trevas. Se nós não brilharmos nas trevas, nós não temos, então, razão de ser. Perfeitamente. Alguma colocação, Ricardo? Está ali quietinho? Eu concordo com os dois, na verdade, porque talvez os dois colocaram duas posições, mas elas acabam se encontrando. O pastor Josimar, ele coloca a questão da luz nas trevas. É verdade isso. E aonde nós teremos que ir, senão? Somos colocados como ovelha entre lobos. Como o pastor Eduardo também coloca aqui, a gente não deve participar disso.
de festas pagãs. Na verdade, nós temos que ir com um objetivo muito claro. Nós vamos ali a um combate, né, nessas festas pagãs. E aí sim, nós vamos lá, vamos combater com a bênção de Jesus e vamos sair dali. Porque permanecer ali é delicado, perigoso, porque nós somos carne e nós temos necessidades, e muitas vezes a gente acaba pecando, ou seja, transgredindo a palavra de Deus. Acredito que, na verdade, o mundo cristão, assim, o mundo, os filhos de Deus, aqueles que têm consciência disso, que entendem Jesus como o único caminho a chegar a Deus, eu acredito que esse povo, ele está sofrendo de algumas referências. A principal delas é a alegria, a festa, mas a festa baseada na palavra. A festa baseada na própria palavra. Porque muitas vezes nós estamos vendo várias festas sendo feitas, tendo como base festas pagãs. Então, traz isso para dentro da igreja, o que é pior. Porque ir a um combate, eu concordo, como foi bem colocado com o pastor Josimar. Agora, enquanto nós trazemos essas festas com cara de igreja para dentro do nosso meio, eu acho que o maior perigo está aí. O problema é que as pessoas estão tão desesperadas para encher a igreja que eles fazem qualquer coisa, até mesmo arraiar de Cristo. Eles fazem qualquer coisa para ver se bota aquele menino dentro da igreja, para ver se o pai dele fica junto. Então é uma situação que está abandonando a vontade de Deus. Minha maior dificuldade é não ter encontrado um Deus que dissesse a Josué: vai lá, Josué, dança as festas com os cananeus, brinca com os amonitas, para eles verem a sua diferença. E quem sabe eles vão me servir. Minha maior dificuldade é não ter encontrado um Jesus que virasse para os apóstolos e falassem: vão, meus filhos, aos gregos, vão aos romanos, frequentem seus templos, adorem Diana, sirvam aos deuses da carne, bebam muito vinho, prostituem-se, e eles vão ver que vocês são bons. É possível estar nas trevas? Nós estamos todo o tempo. Estamos ali fora, saiu na rua, você está nas trevas. Quantas vezes ouvimos um professor falar asneiras acerca da cientificidade e da fé? Quantas vezes ouvimos líderes políticos falar absurdos? Quantas vezes? Mas insisto na diferença. Estar numa reunião escolar, estar numa reunião política, não é estar em festa pagã. Segundo o debate, nós estamos falando de folclore e festa pagã. Se você está na Romaria dos Homens de Nossa Senhora da Penha, se você está... Vamos dar nomes aos bois para o ouvinte se situar, né? Senão ele vai achar que nós estamos falando de qualquer reunião. Não. Se você está no Centro Espírita, se você está comemorando a Páscoa com ovo e chocolates. Qualquer dia podemos fazer um debate sobre por que a Páscoa tem ovo e chocolates, né? Que doutrina é essa? De onde vem isso? Se você está praticando a festa junina, se você está praticando o Halloween, se você está praticando toda uma sorte de festividades demoníacas há 2000 anos atrás, há 1000 anos atrás, há 500 anos atrás, e que hoje são chamadas cristãs, seguramente você não está obedecendo às palavras de Jesus, quando ele disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não anda em trevas. Ele não anda na treva, anda na luz. Mas como é que nós vamos brilhar se não formos para o mundo? Mas já estamos nele, estudamos com o mundo, dormimos com o mundo, moramos num prédio onde tem tantos ímpios, andamos na rua, trabalhamos em empresas lotadas de ímpios, somos nossos parentes, temos muitos parentes, pelo menos a minha família tem muita gente que não serve a Deus. Então nós já estamos brilhando. Será que precisamos repetir os erros deles na sua fé imunda para fazer mais? Eu creio que não. São 11h38. Muito bem, estamos com o nosso debate hoje aqui. Vamos para o intervalo comercial. Cultura, folclore e vida cristã. É o tema do nosso debate hoje. Temos aqui muitas perguntas a serem feitas. Queria deixar uma pergunta para a mesa. Alguns cristãos acreditam que Deus deixou festividades para o povo judeu, e nós, hoje ainda que brasileiros, devemos celebrar essas festas? Se sim, o porquê? 11h38. Estamos apresentando Debate Nova Estação. De segunda a sábado, das 5 da tarde às 10 da noite. Encontro marcado. Fatos curiosos que acontecem no Brasil e no mundo. Tudo isso com o louvor na medida certa para o seu fim de tarde e noite.
Encontro Marcado. Apresentação: Anderson Leal. Voltamos a apresentar Debate Nova Estação. Estamos de volta com o nosso debate. O tema Cultura, Folclore e Vida Cristã. Participa conosco Ricardo Nespoli Coutinho, que é professor universitário, especialista em antropologia cultural, mestrando em educação e cultura. Também pastor Jucimar Flauzino, ministro auxiliar da Igreja Batista em Jardim Camburi, coordenador do PLAIME, Centro de Línguas para a Comunidade, que é mantido pela Igreja de Jardim Camburi. Também evangelista Eduardo Gomes, que é da Assembleia de Deus em Manuel Plaza. Você em casa pode participar ligando para o 3350-1250. Deixamos no ar uma pergunta. Alguns cristãos acreditam que Deus deixou festividades para o povo judeu e nós. Ainda que brasileiros devemos celebrar essas festas, se sim, o porquê? Quem pode? Bom, eu tenho certeza que sim, que nós podemos, se quisermos, festejar, porque Yeshua, o nosso mestre, né, o nosso Messias, ele disse que não veio para tirar nenhum tio ou um i sequer da lei que foi colocada pelo Altíssimo ao povo judeu, que em consequência desse povo judeu, nós somos aí enxertados dentro dessa videira. Então, quando nós começamos a observar a palavra de Deus, aquilo que a gente chama de Velho Testamento, com uma forma até meio pejorativa, velho, né? Algo que às vezes não é muito valorizado, nós encontramos ali as festividades. E nós encontramos também Yeshua participando de algumas delas. Em Atos, por exemplo, a festa de Pentecostes estava acontecendo quando o poder de Deus pairou ali sobre aquelas pessoas. Então, se você começar a fazer cruzamentos entre o Primeiro e o Segundo Testamento, você vai encontrar ali a continuação das festas. Festa é a coisa que o povo mais gosta. Deus sabe disso. Nós gostamos de festa, nós gostamos de nos divertir. E nada melhor como nos divertirmos adorando o Altíssimo. Não, adorando a saída do Egito, que na verdade nós podemos entender isso como a cisão entre um reino e o outro, quer dizer, a escolha sua pessoal de escolher um próprio reino. Nós podemos festejar Pentecostes, que na verdade Penta quer dizer Torá, são os 5 livros, né? Na verdade, apenas a lei não basta, precisa ter a graça. Então, essa junção é poderosa, é altíssima, não? Tabernáculos também, que vem a trazer a nossa dependência eterna à palavra de Deus. E assim como outras também, coisas muito mais complicadas, por exemplo, como o sábado, o dia de descanso. Hoje a maioria do mundo cristão, com todo respeito falar nisso, descansa no domingo. Ok, se descansa no domingo, então festeje o domingo, ou seja, se submeta à vontade de Deus em adoração a essa situação. Eu tenho certeza absoluta que o mundo cristão tem muito o que festejar e tem muito o que adorar ao Altíssimo, e não tem o que ficar invejando as grandes, megas festas, aquilo que nós chamamos de pagão. É lógico que nós devemos agir muitas vezes, como falou o pastor Jucimar. Vamos lá, combatemos, mas voltamos para adorar o nosso Deus nas nossas festas. Isso é tolerância também. Uhum. Perfeitamente. E amor, né? Pastor Jucimar compartilha da mesma opinião, que as festas judaicas podem ser realizadas também não só por judeus, mas por outras nacionalidades? Eu me lembro aqui da palavra de Deus, no Novo Testamento, onde o apóstolo Paulo diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei-o tudo para a glória de Deus, dando por isso graças por meio de Cristo Jesus. Eu creio que sim, eu creio que as festas judaicas podem ser celebradas. Em Levítico nós temos o Senhor Jesus através de Moisés, falando sobre as festas. Algumas já foram mencionadas aqui pelo nosso irmão Ricardo. Eu vejo que não há nenhum problema, uma vez que, como ele disse, realmente o nosso povo é um povo que gosta de festividades e Deus pode se manifestar através dessas festas. Todavia,
eu percebo que algumas dessas festas não fariam muito sentido para nós. Quer dizer, dentro da nossa cultura brasileira, não é questão de ser certo ou errado, mas você percebe que o nosso povo não se inclina para a celebração de algumas dessas festas porque não tem a ver com as nossas raízes. Então, mesmo que elas sejam bem aceitas, não há princípios que venham ferir a palavra de Deus, mas não fazem parte da nossa cultura. Então, algumas dessas festas são estranhas à nossa cultura, mas uma vez que a palavra de Deus não é realmente ferida nos seus princípios, eu não vejo qualquer problema. Eduardo Gomes. Não podemos esquecer que o advento de Jesus, sua morte e ressurreição e derramamento do seu Espírito Santo, ele pegou as festas e cumpriu as festas. Na verdade, cumpriu, porque as festas eram profecias messiânicas do Messias, e o Messias veio. Então, nisso que o Messias veio, teve o seu ministério, ressuscitou dos mortos e enviou o seu Espírito Santo, que é muito importante na fé cristã, nós não podemos esquecer disso. Nós não somos uma teoria religiosa em busca de Jesus, nós somos a habitação do próprio Jesus pelo seu Espírito Santo. O cristianismo autêntico é a religião onde a divindade habita no adorador. A divindade habita nele. Ele não está tentando agradar a divindade para ver se a divindade salva ele, não. A divindade habita nele. 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então nós temos que separar também as festas que são judaicas. Porque existem festas de Israel que são próprias da história de Israel, que não estão relacionadas à profecia da Escritura. Por exemplo, Yom Kippur é uma festa do perdão, é uma mensagem linda do perdão, mas remete à situação própria do Israel, do povo de Deus ali, enquanto antes da igreja, porque a igreja hoje é o povo de Deus, né? O judeu hoje, para ser salvo, ele precisa aceitar Jesus como Salvador, ele precisa ser regenerado pela palavra e então será salvo. E eu deixo para a meditação dos ouvintes Colossenses capítulo 2, verso 16 e 17 e Colossenses 3, 1 a 3, que diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas a igreja é de Cristo. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Porque vós já estáis mortos, e as vossas vidas escondidas com Cristo em Deus. Quando Jesus, que é a vossa vida, se manifestar, voltar, pode ser hoje o arrebatamento da igreja, então vos manifestareis com ele em glória. Permanecemos, pois, debaixo de Jesus e da sua palavra. Muito bem, temos aqui mais algumas perguntas. O ouvinte aqui faz uma relação das festas com blocos de carnaval evangélicos que saem às ruas durante o carnaval para evangelizar, não é? De alguma maneira já foi abordado isso aqui, sobre ir até, né, as trevas, nós que somos luz, somos luzes, não é? Já foi falado aqui, o evangelismo no Vital, com um palco e apresentação de cantores evangélicos, distribuição de folhetos. Né? Alguma rápida palavra sobre essa questão? O ouvinte pergunta se é benéfico e de alguma maneira pode ser nocivo também, pode, digamos aí, o tiro sair pela culatra. Pastor Josimar. Olha, Samuel, queridos irmãos, querido rádio ouvinte, a minha questão é justamente com a essência do evangelho, não a forma. Eu acho que muitas vezes nós pecamos pela nossa omissão. E quando pessoas se levantam para fazer um trabalho e sob a direção de Deus, muitas vezes nós que não fazemos nada, nós nos colocamos a criticar. Muitas vezes nós simplesmente estamos nas nossas igrejas e estamos esperando que as pessoas venham ouvir de Jesus. Quando o Senhor Jesus nos manda ir ao mundo e pregar o Evangelho, nós temos que testemunhar e, obviamente, eu não conheço todas as formas dessas atividades que você mencionou, mas me agrada a ideia de sair, de ir em busca, conservando, mais uma vez, a essência do Evangelho. Isso é possível? Eu creio que sim, desde que nós façamos sob a égide do Espírito de Deus e mantenhamos realmente esse cuidado mencionado aqui pelo nosso irmão Ricardo, de não nos contaminarmos realmente com o mundo
eu acho que é possível. Me agrada isso de saírem em busca das pessoas. Um problema que eu vejo é que muitas vezes nós nos fechamos em nossas igrejas. Você já percebeu hoje que as nossas igrejas estão muitas vezes fechadas assim, em si mesmas, nos seus templos, com edifícios enormes, muros ainda mais altos, e nós estamos convidando as pessoas para vir e ouvir de Jesus. Mas a igreja deve sair, deve ir em busca do povo. É o ID de Jesus. Amar as pessoas nas suas necessidades. É a luz indo em busca das trevas. É a igreja que vai sair e as portas do inferno, como disse Jesus, não prevalecerão contra ela. O que significa que quem está no ataque não é o inferno, mas é a igreja de Jesus. Porque as portas do inferno que não prevalecerão contra ela. Então me agrada realmente esta ideia, apesar de eu não conhecer todos os elementos, todos os detalhes dessas manifestações. Muito bem, as escolas têm o dever, por força da lei, de promover o folclore e ensinar seus fundamentos. Isso não exclui escolas mantidas por igrejas evangélicas. Como não ferir a lei dos homens, nem promover algo que fira os princípios, o princípio da escola e nem o princípio bíblico? É possível isso? Perfeitamente. Desde que você exponha os pressupostos de cada um. Nós não ensinamos os pressupostos falhos do darwinismo? Não mostramos a cientificidade do criacionismo? Não discutimos os costumes étnicos? Não discutimos as estruturas sociais internas? Então, você explica tudo para a criança, explica sem nenhum... É como se fosse conversar na hora certa sobre a sexualidade. Você vai explicar de forma clara, transparente, de onde veio, por que veio, para onde vai... E explicar também, se é um professor cristão, se ele tem compromisso com a palavra, ele vai explicar também, inclusive, queridos, a palavra de Deus diz de outra forma, e deixar o educando escolher aquilo que ele achar melhor. Então deve explicar sim, deve mostrar sim, por que aconteceu isso, como aconteceu, de onde surgiu, há quanto tempo, e mostrar devidamente. Sobre as estratégias de evangelismo, irmão Samuel, não só vital, mas porta de boate, porta de prostíbulo, locais rejeitados. A igreja tem que estar em todos esses locais, com a palavra da verdade. Lembra de 2 Timóteo 4? Rogo-vos pela compaixão de Deus, por Jesus Cristo, que há de julgar os mortos e os vivos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendes, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Então temos que pregar, qualquer lugar, qualquer hora. Pastor Josemar, a Igreja Batista de Jardim Cambuíra possui um centro de línguas para a comunidade, o Prime. Pode explicar o que é isso? E como vocês trabalham as culturas de cada povo durante essas aulas? Tem como dar uma breve explicação? Vou tentar ser breve, porque nós temos 6 anos de história e realmente não é muito tempo, mas realmente 6 anos... para se fazer um resumo, não é? O Prime Language Center é um centro, como o nome já diz, de línguas que nasceu para beneficiar a comunidade através do estudo de idiomas. Hoje nós somos um centro de idiomas, trabalhamos hoje apenas com o inglês e nós temos mais de 1.200 alunos da comunidade frequentando ali o espaço que a igreja oferece para a comunidade, por um preço bastante acessível. Por isso nós estamos assim democratizando também a cultura, não é, estrangeira, mas que certamente vai beneficiar em muito o nosso povo, uma vez que a língua inglesa hoje ela é muito requisitada nas profissões e nas relações humanas. O nosso objetivo, é claro, é transmitir conhecimento. Agora, como nós fazemos a evangelização, como nós passamos a palavra de Deus para os alunos? Através do nosso exemplo, através da nossa amizade, através das nossas orações. Nós não entramos nas salas de aula e abrimos a Bíblia para pregar aos nossos alunos. Porque quando nós fizemos um acordo, ou seja, um contrato de serviços, nós fizemos a proposta de oferecer o conhecimento da língua inglesa. E nós não podemos agora ir contra isso que nós propusemos aos nossos queridos alunos. Nós trabalhamos as manifestações culturais dos povos que
das nações que falam o inglês. Mas nós rejeitamos muitas vezes certas manifestações que possam ferir a palavra de Deus. Por exemplo, pastor, antes, deixa eu interromper um pouco, o Halloween é um folclore americano, não é isso? Faz parte da cultura deles e as escolas de inglês sempre promovem festa de Halloween. É possível fazer isso sem ferir os princípios cristãos que o Prime tem enquanto ministério de uma igreja evangélica? É possível? Olha, Samuel, nós não temos celebrado durante esses 6 anos a festa de Halloween. Nós temos, como o irmão mencionou, nós temos informado realmente os alunos do que é esta festa, mas não é nem por realmente essa questão de ferir a palavra de Deus. Obviamente isso está no nosso coração, não fazer isso, mas é realmente por uma questão de calendário do curso. Realmente nós seguimos um plano de curso bastante apertado e nós não temos tido, na verdade, por causa de calendário, tempo para isso. Mas eu acho que é possível. É claro que nós talvez iríamos descaracterizar um pouco a festa de Halloween, porque na festa de Halloween trabalha um pouquinho essa questão de bruxaria, etc. Ela é só de bruxaria. E nós teríamos que, certamente, evitar essas coisas, principalmente porque nós estamos no espaço da Igreja Batista. Mas nós podemos informar, porque nós temos que lembrar sempre que a decisão final é da pessoa. Ela vai ser informada, ela está no mundo, ela analisa, ela ouve as vozes e ela então vai tomar a sua decisão por Cristo ou não. Nós não podemos forçar essa decisão da parte do ouvinte. Mas nós temos informado aos nossos alunos sobre essa festa, mas nós não a temos celebrado. Muito bem, Eduardo, hoje em dia se fala muito sobre a identidade e valorização da cultura. Ao se abster de algumas manifestações culturais, que já foram ditas aqui, o cristão não estaria se colocando a ele próprio e a seus filhos à margem da sociedade, Eduardo? Absolutamente. A sociedade precisa ser transformada pelo Evangelho. Nós não podemos esquecer de 2 Coríntios 4, 3 e 4. Lá diz assim: se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça o evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então eu tenho que escolher se eu quero ter a imagem de uma sociedade pós-moderna, midiática, consumista, religiosa, corrupta e corruptora, ou se eu quero ter a imagem de Deus. E seja feita a escolha. Não disse Josué, se o Senhor é Deus, serviu. Não disse Elias no Monte Carmelo também, se o Senhor é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serviu. Então, o homem tem que escolher entre servir a Deus ou a tradição dos homens. Lembrando de Mateus 15,6, quando esse Jesus que nós estamos aqui dizendo que servimos, mas só nossas ações poderão realmente atestar, esse Jesus, ele disse, cuidado para não invalidar os mandamentos de Deus pela tradição dos homens. Então, que os nossos ouvintes escolham a quem querem servir. Temos perguntas, colocações. Por exemplo, a Cleide de Santa Inês, em Vila Velha, diz que existem algumas comidas que fazem parte da cultura capixaba, em especial a torta capixaba. É errado nós, como cristãos, partilharmos dessa cultura, fazendo e comendo desta torta na mesma ocasião, como é de costume de todos? Não acaba virando um ritual? Ela faz a pergunta, já que existe uma data específica para isso? Alguém quer comentar essa pergunta, essa colocação? Ricardo. Bom, eu tenho certeza absoluta que é o coração do homem que denuncia o homem. É lógico que nós vivemos numa cultura e somos forçados por esse movimento de culto, de valor, né, a ter comportamentos muito próximos da maioria das pessoas. Então, no caso específico da torta capixaba, ela se manifesta uma vez por ano. Normalmente as pessoas comem na Páscoa. E essa é a Páscoa que é comemorada principalmente pelo universo católico, não é? Eu acho que essa pessoa comer uma torta capixaba, ela pode comer qualquer dia. E se ela tiver interesse de comer naquele momento ali, porque a cultura dela está se propondo a fazer isso, bom, ela faça isso, mas o coração dela está onde? Aonde que ela está se posicionando?
Como é que ela está fazendo? Ela está fazendo o quê? A maioria das pessoas que comem aquele peixe ali é porque eles estão fazendo um jejum naquele momento. Entende? Então tem uma relação espiritual ali. Será que ela está sabendo disso, que tem uma relação espiritual? É isso que eu gostaria de fazer essa pergunta para ela. Comer a torta capixaba, bom, eu parto do princípio que a gente deve fazer a dieta bíblica. Existe uma dieta bíblica, ela está aí, ela está exposta. Mas, se ela está perguntando apenas isso, eu gostaria de saber quando ela come aquela torta, se ela tem alguma referência espiritual, ou ela come apenas como come um arroz ou um feijão. Muito bem. Alguma outra colocação? Estamos já para o final do nosso debate. O pastor Josimar vai dar uma palavra. Eu quero já, na sequência, pedir que cada debatedor fizesse a sua consideração final, que já vamos efetivamente para o final do nosso debate. Pastor Josimar. Samuel, eu gostaria de dizer o seguinte quanto a essa questão, e na minha palavra final, a minha preocupação é que nós sejamos bastante radicais, biblicamente radicais, quanto à essência da palavra de Deus e do Evangelho de Cristo. Mas com relação às formas, às manifestações externas, nós sejamos flexíveis. É claro que nós podemos citar a palavra de Deus aqui e ali, e muitas vezes precisamos ter o cuidado para não citar a palavra de Deus fora de contexto, mas o Senhor Jesus disse que o que contamina o homem não é aquilo que entra no homem, não é verdade? Então, realmente, é preciso que esta ouvinte, ela pense realmente nessa questão colocada pelo nosso irmão Ricardo sobre o propósito com que ela está comendo essa torta. Porque até mesmo no propósito com que nós comemos algo, nós podemos glorificar a Deus ou não. Pode ser uma torta capixaba, mas pode ser um churrasco. Pode ser uma torta paulista. Pode ser um refrigerante. Pode ser qualquer coisa. A palavra de Deus diz, portanto, que comais, quer bebais, ou façais alguma outra coisa, fazei-o para a glória de Deus, dando graças por meio de Cristo Jesus. Então não é porque é a torta capixaba em si. Pode ser uma outra comida, pode ser uma outra bebida, pode ser uma outra festa. Se você o faz para a glória de Deus, e é possível fazer para a glória de Deus, então você está sendo flexível quanto à forma, à manifestação externa, mas você está sendo radical quanto à essência da palavra de Deus e do Evangelho de Cristo Jesus. Muito bem. Consideração final, Ricardo. Bom, nós somos como barro, não é isso? Na mão do oleiro. Então, o Eterno, na verdade, ele gostaria que nós sempre estivéssemos ali sendo moldados para coisas piores que virão. Talvez observar alguns limites seja positivo para a gente, para que, posteriormente, a gente não venha vacilar. Corretamente. Eduardo Gomes. Eu agradeço a oportunidade. Considerações finais? Pois não. Agradeço a oportunidade. Quero dizer a cada ouvinte que nunca confie na sua interpretação. Nunca confie no que você acha certo. Porque enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, quem pois o conhecerá. Procura conhecer a palavra de Deus. Examine as Escrituras para ter a vida eterna. O que vai dizer se o que você faz é para a glória de Deus ou não, não é a intenção do seu coração, é a Bíblia. Ela diz, ela determina. Se a palavra de Deus marcou uma linha, não ultrapasse. Não confie nisso. Porque a condenação não é Deus quem vai obrigatoriamente dar, é o homem que vai fabricá-la com a sua desobediência, é o homem que vai construí-la com a sua resistência à palavra de Deus. E eu encerro então esta palavra com Romanos 8, 1 e 8, que diz assim: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque não andam segundo as coisas da carne, mas segundo as coisas do Espírito. Porque os que estão na carne, versículo 8, nunca poderão agradar a Deus. Se não podem agradar a Deus, como serão salvos? Muito bem. 12:05, chegamos ao final de mais um debate Nova Estação. Queria agradecer a participação, a presença do Eduardo Gomes, Ricardo Nespoli Coutinho e também pastor Josimar Flauzino. E você que ligou e participou, você que está em casa, você que está no trabalho. A todos, muito boa tarde. Vem aí o programa Estação Musical. E eu encerro pedindo que Eduardo Gomes
faça uma breve oração e o pastor Josimar nos impetre a bênção apostólica. Muito obrigado, Senhor, por este ambiente onde a Tua palavra foi esclarecida, onde a Tua palavra foi anunciada aos corações sedentos, Senhor. Muito obrigado pela presença nobre, Jesus, desses companheiros aqui, juntos, olhando para a cruz e o túmulo vazio, olhando para a Tua Escritura. Que esta palavra, sedimentada na alma, no coração, na mente de cada ouvinte, produza frutos de justiça, frutos de vida abundante, frutos de santificação, frutos de poder para a Tua glória e honra, em nome de Jesus. Amém. E agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai que está nos céus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Você acabou de ouvir Debate Nova Estação. Realização Rádio Nova Estação, uma emissora da Associação Cristã.